Hoje nós vamos concluir a nossa disciplina de revisão textual, olhando agora a revisão textual como uma possibilidade de trabalho, certo? Até então nós estávamos conversando sobre a revisão textual como uma das atividades, uma das atribuições do professor de língua portuguesa na escola. Mas nós sabemos que a revisão textual hoje, ela não é considerada ainda uma profissão, certo? Mas ela é uma atividade de trabalho, né? Tem gente ganhando dinheiro fazendo revisão textual. Ela não é considerada ainda uma profissão porque ela é considerada uma atribuição dos jornalistas, né? De quem fez a graduação em jornalismo, certo? Então vamos lá. Quem é esse revisor textual, né, que faz revisão para ganhar dinheiro, né, como trabalho, como atividade financeira? Então, o revisor textual, né, ele é um trabalhador da linguagem. Nós já vimos isso quando vimos o restante da disciplina, né? E ele faz toda a diferença na hora de uma publicação de um texto. Ele é quem garante a excelência dos textos que são publicados, sejam eles de que tipo forem, né, em que área forem. Ele é aquele trabalhador invisível, né, que trabalha nos bastidores, mas não menos importante, tá? Por conta dessa excelência que ele garante ao texto. Apesar de que muita gente não percebe essa importância do revisor textual. Muitas pessoas, né, muitos escritores que publicam livros ou que publicam artigos, trabalhos acadêmicos, pesquisadores, às vezes esquecem de mencionar quem foi que garantiu a excelência daquele trabalho, de divulgar no seu trabalho o nome do revisor, né? É uma atividade, por isso, né, uma atividade importante e indispensável, porque quem escreve é feito mãe quando pare o filho é sempre lindo, né? Então, quando a gente escreve, quando a gente produz, quando a gente é autor, a gente tem essa impressão que aquilo que nós produzimos está perfeito, e nós sabemos que não é assim, né? Segundo Paulo Gustavo de Oliveira, que é autor, editor, membro da Academia Pernambucana de Letras, sobrinho do grande poeta limoeirense Austro Costa, né, ele diz que o revisor não é apenas um corretor de textos. Ele vai além. Por quê? Porque este trabalho, esta atividade de revisão textual, né, como trabalho, exige do revisor técnicas, habilidades, conhecimentos, né? Exige que se tenha um conhecimento de mundo, conhecimento cultural, exige-se que se domine a língua portuguesa, que se domine os processos de escrita, da produção textual, aqueles processos todos de escrita que nós conversamos, né? E deve ser alguém também que seja muito atento a detalhes, né, às minúcias, aos detalhes, aos pormenores do texto, né, que tem um olhar de lince para captar as dificuldades dos textos, tá? Então, muitas vezes o que é que acontece? Nós da área de linguagens, né, porque fizemos um curso de letras ou fizemos uma especialização na área de linguagens, então quando a gente escreve um texto, quando a gente produz um livro, às vezes a gente tem passa por nossa cabeça que eu não preciso de contratar um revisor, eu mesmo posso fazer isso. Isso já aconteceu comigo, né? De eu achar que eu mesma posso fazer, porque eu sou professora de língua portuguesa. Hoje eu já tenho essa condição porque eu já sou revisora textual. Mas mesmo assim, né, quando é um texto mais denso, mais complexo, eu gosto de pedir que uma outra pessoa faça a revisão, né?
porque às vezes tem muitos detalhes que a gente, como escritor, não percebe, né? Mais empenho que a gente tem. Em países mais desenvolvidos, né, o revisor é uma espécie de super leitor, a quem se atribui a missão de zelar pela qualidade, né, pela excelência do texto, certo? Então, agora nós vamos ver um pouquinho quais são os tipos de revisão, os tipos de trabalho de revisão que existem, né? Quando alguém entrega o texto para um revisor, né, ele precisa ter clareza o que é que ele quer. E o revisor, mais ainda, precisa ter clareza o que é que aquela pessoa quer que ele faça com o seu texto. Como assim? Porque existem pessoas que dizem assim, entregam o texto e dizem assim: eu quero apenas que você olhe se está de acordo com as normas da ABNT. Então, o revisor já sabe que ele não vai se preocupar com a gramática, com a ortografia, com pontuação, com a produção textual em si. Vai se preocupar só com as normas, certo? Ou alguém entrega o texto e diz assim: olha, já está tudo ok com relação às normas da ABNT. Eu quero que você faça uma revisão técnica, gramatical apenas. Então, você sabe que o seu trabalho se limita a olhar, a revisar só a parte gramatical, pontuação, regência, essas coisas, né? Ou a pessoa chega para você e diz assim: eu queria que desse uma olhada geral no meu texto, porque eu não sou muito bom de escrita, né? Então você vai olhar para esse texto como um todo, olhando também as questões discursivas, as questões de produção textual, mais gramática, mais norma da ABNT, ou não, não é? Vai depender do que a pessoa vai lhe dizer. Existe também uma outra revisão que é chamada de copydesk. Copydesk, você revisa e você já reescreve o texto, certo? Então, tem aquela situação em que eu só reviso e entrego para a pessoa e a pessoa vai fazer as alterações. Eu coloco as observações e a pessoa vai fazer as alterações. Mas tem pessoa que diz assim: revise e corrija o que for preciso, me entregue pronto. Então é copydesk, tá? Uma outra, eu acho que é isso, porque a orientação para a reescrita ela vem dentro do copydesk, né? E também há uma diferença nos tipos de texto, porque tem texto que é texto literário, um livro de poemas, um livro de contos. Tem texto que é o texto acadêmico, mais técnico. É um texto mais difícil de se revisar, porque pode ter conhecimentos que você não domina, áreas que você não domina. Eu vou revisar um livro de matemática. Olha o trabalho que vai dar, porque vão ter fórmulas lá, né, que eu não conheço, que eu não domino, então vou ter que pesquisar muita coisa para poder revisar. Um material sobre filosofia, sobre sociologia, área de humanas, que tem muita informação. E aí, se eu não dominar? Né? Então, vou ter muito mais trabalho, porque eu vou ter que pesquisar muito mais. Um texto publicitário, certo? Então, há esses nuances dentro da revisão textual que a gente precisa estar atentos, certo? Eu vou falar um pouquinho também sobre as ferramentas de trabalho. Todo trabalhador tem suas ferramentas de trabalho. Então, na mesa, sobre a mesa do revisor textual, né, tem que ter, sim, uma coisa que eu ia esquecendo que é bom falar, dentro desses tipos de revisão. A pessoa, por exemplo, me contratou para eu fazer só a revisão ortográfica, gramatical e ortográfica. Quando eu pego o texto nas mãos, que começo a ler, é importante a gente fazer uma leitura geral do texto, para a gente, né, sacar como é que está esse texto. Eu percebo que o texto tem problemas seríssimos de coerência e coesão. Eu vou deixar passar, eu vou fazer só a revisão ortográfica. É minha obrigação como revisora
ligar para a pessoa, né, se puder se encontrar pessoalmente, se não, conversar por telefone e dizer, olha, tem problemas assim, dessa ordem, dessa ordem, dessa ordem, quer que eu revise? Porque aí, se a pessoa quiser, então você já vai cobrar outro valor, porque não vai ser apenas um tipo de revisão, vai ser 2 revisões, a revisão textual, discursiva e a revisão gramatical e ortográfica, certo? Então é preciso estar atento a isso, porque já aconteceu comigo, de eu pegar textos que eu lia e o texto não dizia nada com nada, era uma grande colagem de pedaços copiados da internet. Então é muito complicado, e aí você tem que ligar para a pessoa e dizer, olha, a gente precisa conversar, a gente precisa, isso tem que ser feito com muito jeito, para não magoar, para a pessoa não se ofender, tem que ter muito tato, tá certo? Ou você pode também dizer assim, olha, o texto está muito complicado, eu estou sem tempo, né? E aí, né? Mas o ideal é que você possa sentar e conversar com a pessoa e discutir, né? Dizer assim, a gente pode melhorar isso aqui, ver se a pessoa autoriza, tá? Bom, voltando para a questão das ferramentas de trabalho. Sobre a mesa do revisor, nós temos que ter algumas ferramentas. Por exemplo, nós precisamos de uma boa gramática atualizada, certo? Além da gramática, um bom dicionário também atual. Eu tenho um antigo em casa, serve, mas assim, quanto mais atual, melhor, né? Aconselho, porque também já me aconselharam e eu já adquiri, o dicionário OWASP de sinônimos e antônimos. É um dicionário diferenciado, ele é da editora Objetiva, e eu comprei o meu no sebo, né, via internet, no sebo Estante Virtual. Hoje eu tive cuidado de entrar lá de novo, porque o meu já comprei desde o ano passado, eu entrei lá para ver o preço. Ele está custando R$45. Mesmo quem não for trabalhar como revisor, é importante ter esse dicionário em casa, porque às vezes a gente quer dizer uma palavra, quer dizer colocar uma palavra na frase, mas não está encontrando a palavra melhor para colocar ali, e esse dicionário nos ajuda nisso, né? É importante a gente ter também um guia ortográfico atualizado com as novas regras da ortografia, um manual de redação e estilo atualizado. Nas livrarias a gente encontra isso. Quem puder, né, eu digo quem puder porque ele é bem caro, comprar o livro Manual do Revisor, de Luiz Roberto Malta. É um material bem interessante que pode nos ajudar muito enquanto revisores textuais, tá? Ele pode ser encontrado também no sebo Estante Virtual ao preço de R$200. Mas eu tenho uma opção, né, para quem não puder comprar. Eu vou disponibilizar para vocês via WhatsApp um livro em PDF intitulado Revisão de Textos da Prática à Teoria. Ele é de Risoleide Rosa Freire de Oliveira. Então, ele é muito bom e dá dicas assim bem interessantes, ok? Então, no próximo vídeo eu continuo esta minha fala.